Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elizabeth Coelho. Para aqueles que não me conhecem, e o objetivo de gravar os vídeos é sempre contribuir com a sua vida através do conhecimento das Sagradas Escrituras, porque o conhecimento das Sagradas Escrituras pode nos fortalecer e curar as doenças emocionais que nos afligem. Falando de personalidades bíblicas, hoje eu quero falar sobre o rei Acabe, a aliança com o rei Josafá e a consequência dessa aliança que gera aí conflitos, questões de idolatria na própria família do rei Josafá, porque a filha de Acabe casa com o Jeroão, filho de Josafá, rei de Judá. E as consequências para essa família e para as gerações futuras, por conta dessa aliança, gera morte. E aí eu te pergunto, as más influências podem corromper os bons costumes? Então, diante de famílias que, no caso, lá no Antigo Testamento, se uniram por alianças políticas, e esse tipo de acontecimento nós vemos até hoje, né? Até nos dias de hoje. Né? O que de fato você tem buscado? Que tipo de pessoas que você gostaria que estivesse comendo na sua mesa, entrando na sua casa? Que tipo de pessoa você divide os seus segredos? O que você procura? Qual é o seu propósito? Então hoje eu gostaria de te chamar, te convidar a refletir sobre essa aliança que gerou conflitos, consequências geracionais e gerou a morte. O rei Acabe, o rei de Israel, por questões políticas, ele pediu ajuda ao rei Josafá, rei de Judá, para que esse estivesse com ele em confronto com o rei da Síria. Enquanto Josafá enfrentou ali o exército vestido com vestes reais, Acabe, ele se escondeu no meio do exército. Quando se deram conta que o rei, de fato, o rei que eles estavam procurando não era Josafá, um soldado inimigo do rei da Síria aleatoriamente lançou uma flecha no meio do exército inimigo e atingiu justamente o rei Acabe, numa junta ali da sua armadura, e ele veio à morte. O que eu quero dizer? O rei Acabe, ele se escondeu, ele se infiltrou no exército como um soldado. E diante das lutas e das dificuldades, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados, não adianta se esconder do Senhor. Não adianta, porque as nossas escolhas, consequentemente, gera morte. Morte física, morte espiritual. E no caso, houve uma aliança entre esses dois reis antes da morte de Acabe. Acabe, eu não sei se você lembra, está lá no livro de 1 Reis 16, ele era casado com uma mulher muito perversa, chamada Jezabel, e eles tinham práticas de idolatria, eles construíam postes ídolos, eles contribuíram para que o povo de Israel pecasse, né, e eles adoravam a Baal, né, derramavam sangue de crianças inocentes e consagravam a esse ídolo Baal, que eles consideravam como um deus. Eu não sei se você crê, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Jeová Jireh, o Deus Todo-Poderoso, aquele que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, você acreditando ou não. E aí, diante de práticas de idolatria, falando um pouquinho do rei Acabe, Acabe, ele era filho de um comandante chamado Onri, e juntamente aí com o seu pai, né, após a morte do seu pai, ele foi o seu sucessor, né, se tornou rei.
E no caso ali, quando os dois se conheceram por questões políticas, se aliaram, o rei Josafá era um rei que era temente ao Senhor, porque ele seguiu os passos do seu pai Asa. Seu pai Asa era rei de Judá e ele reinou por 40 anos. E Josafá, ele tinha o temor do Senhor, então ele derrubava os postes ídolos e ele contribuiu para que o povo de Judá adorasse ao Senhor. E no caso, o rei Asa, ele vem aí da sucessão do rei Davi e consequentemente Josafá, ele reinou após a morte do seu pai. Só que ele se aliou com uma pessoa totalmente idólatra, que tinha propósitos totalmente diferentes dele. E aí houve o problema. Os dois se aliaram, seus filhos se casaram e, consequentemente, gerou aquelas práticas de idolatria que existiam na família de Acabe, entraram na família de Josafá. E o seu filho Jeorão, consequentemente, além de adquirir as práticas de idolatria, ele também pecou nesse sentido, porque ele tinha práticas de maldade. Foi um rei muito cruel, muito maldoso, porque ele permitiu que o povo pecasse, houve muita prostituição, além da idolatria. Então, nada melhor do que falar aquilo que aconteceu lendo as Sagradas Escrituras. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 16, diz assim, Honre, porém, fez o que o Senhor reprovou e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Acabe, quando o seu pai morreu, foi seu sucessor, Acabe, filho de Honre, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. E fez também postes sagrados, e ele provocou a ira do Senhor, o rei de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E essas práticas de idolatria acabaram contribuindo para que a família de Josafá, que era temente ao Senhor, cometesse os mesmos pecados. Aí eu quero dizer, o que a idolatria pode acarretar na vida de um cristão. Lá em Êxodo, no capítulo 20, diz assim: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqueles que buscam ao Senhor, que temem ao Senhor, Ele guarda até 1000 gerações. E como que uma pessoa que faz um ídolo e adora, o que isso significa diante do Senhor? Lá no capítulo 44 de Isaías, no versículo 9, diz: Todos os artífices de imagem de escultura são nada, as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que eles nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? É uma pergunta. No versículo 12, o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, forja com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força não falta, não bebe água e desfalece. No 15, tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e se coze. O pão também faz um Deus. Aí no caso, com parte da madeira se aquenta
Coze o pão e também faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Como que isso é possível? E lá no 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 19 e 20, diz: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Deus está chamando a nossa atenção para que não venhamos a praticar a idolatria, porque só existe um único Deus, um único Salvador, aquele que enviou o seu Filho para que morresse por mim e por você. E Jeorão, filho de Josafá, ele teve a oportunidade de se arrepender. O profeta Elias, que era o profeta daquela época, mandou uma carta para Jeorão assim que ele assumiu o reinado após a morte de seu pai. E a carta diz o seguinte, lá em 2 Crônicas, no capítulo 21, diz assim: Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado: Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Israel a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo que é seu. Você ficará muito doente e terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Diz que Jeorão ele não se arrependeu das práticas de idolatria após receber a carta do profeta Elias. E de fato, ele ficou muito doente e o Senhor o afligiu com uma doença incurável nos intestinos. E algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que seu intestino saiu e ele morreu sofrendo dores horríveis. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos do rei. A consequência do pecado, da idolatria, quando nós não nos arrependemos daquilo que nós fazemos, daquilo que de fato aborrece ao Senhor. Segundo outras traduções, o rei Jeorão ele morreu sem deixar saudades. O povo não lamentou, o povo não chorou, o povo não sentiu pela sua morte. Que você possa refletir sobre a palavra do Senhor. Só se vive uma vez, depois disso vem o juízo. Que você possa parar, pensar e refletir sobre a palavra das Sagradas Escrituras. E nós nos encontramos no próximo vídeo.